pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Eu sou Márcia Teodoro, Head de Consultoria do Grupo Bittencourt, uma consultoria com 4 décadas de expertise no desenvolvimento de expansão e gestão de redes de negócio e franquias. Sejam muito bem-vindos ao Bittencourt Cast, o podcast que conecta você ao que há de mais relevante no universo dos negócios, varejo e franchising. Hoje temos um episódio muito especial com o Décio Pessim, CEO do CNA+, e vice-presidente da ABF. O CNA+, é uma das franquias vencedoras do Top 25 do franchising brasileiro, premiação desenvolvida pelo Grupo Bittencourt para celebrar a rede de franquias que mais se destacaram no mercado e no franchising brasileiro. Então, Décio, muito obrigada por receber a gente aqui no CNA+. Achei incrível, inclusive, o espaço de vocês, lindo, criativo, né? Gera inspiração e criatividade. Então, é uma honra estar aqui com você. E aí, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse brevemente. E quem é o Décio Pessim? E como foi sua trajetória no franchising até chegar à presidência do CNA+, e vice-presidência da ABF? Legal. Bom, Márcia, primeiro, uma honra estar aqui no podcast da Bittencourt, uma empresa que eu respeito demais, gosto demais, assim, fala de Bittencourt, vem Cláudia, vem Liana, vem todo mundo que é muito meu amigo lá na Bittencourt, e então eu tenho um respeito gigantesco e admiração pelo trabalho de vocês. Então, estar com vocês é muito, muito importante para mim também. Bom, CNA+, é um grupo que hoje tem 2 marcas, né? A mais famosa delas, o próprio CNA Idiomas, que é uma marca de 53 anos de mercado, 52, perdão, 53 tenho eu, 52 anos de mercado, e a gente atua exatamente no ensino de idiomas no Brasil e no franchising há mais de 30 anos. A outra marca é a Controlplay, que é uma recém-aquisição nossa, mas uma marca de 9 anos no mercado, que tem como propósito o ensino de programação, robótica, e agora, mais recentemente, nós lançamos cursos de inteligência artificial e dados para um público infanto-juvenil também em todo o Brasil. O grupo como um todo tem hoje cerca de 860 franquias, 870 franquias, entre CNA e Controlplay, e pretende chegar ao final do ano em 961 franquias. Eu atuo no franchising há 25 anos, estou desde o ano 2000, desde janeiro de 2000, exatamente há 25 anos, atuando no franchising, com atuação dentro da BF há 12 anos. Então já passei por diversas cadeiras, tanto no CNA quanto na BF, e hoje eu sou CEO, sou sócio da franqueadora, presido aqui o grupo CNA+, e também tenho a honra de ter uma cadeira de vice-presidência na Associação Brasileira de Franchising. Pouco trabalho, né, Décio? Pouco trabalho. Então, é muito interessante isso que você contou sobre quase o ecossistema do CNA+, e vocês têm diferentes formatos de franquias, né? Vocês têm micro franquias e as franquias digitais. E aí, qual é o papel dessa flexibilidade e como que isso contribuiu para o crescimento da rede? Márcia, assim, uma rede, quando chega num determinado porte, segundo a Associação Brasileira de Franchising, nós somos já enquadrados como mega franqueadores, né? São um franqueador grande com mais de 2 centenas de franqueados e, enfim, mais de 7 centenas de franquias só na marca CNA Idiomas. Quando chega num determinado momento, para que você possa continuar sua expansão em solo nacional, e nós tomamos uma decisão em conselho há algum tempo de continuar focando no mercado brasileiro, nós temos que partir para modelos de franquia que fogem um pouco do modelo tradicional. Isso não acontece só com o CNA, aconteceu e acontece com muitas outras marcas consolidadas e relevantes no franchising do Brasil.
modelos de negócio que, quando você extrapola, por exemplo, uma loja dentro de um shopping, você pode ir para um modelo de quiosque. No nosso caso, como a gente tem um modelo de negócio que é um pouco maior do que uma loja de shopping, nossas escolas, em média, têm 300 a 450 metros quadrados no modelo tradicional. E esse modelo tradicional, nós temos pequenos a grande porte, né? Desde um pequeno porte a grande porte. A gente tem escola com mais de 1.000 metros quadrados e mais de 1.000 alunos, 1.500 alunos. São escolas muito grandes. Para você, quando você compõe essa capilaridade bastante grande no mercado, você precisa partir para o que a gente chama de interiorização da marca. Então, ir para territórios ainda não explorados e principalmente para regiões com menor densidade populacional. Então, o que outrora, para uma marca que cresce, né, fez a sua expansão em cima de, primeiro, grandes capitais, depois municípios com bastante população, é natural que você parta para municípios menores, não menos importantes, mas menores. E esses municípios, a gente está falando hoje que podem receber uma franquia do CNA e da Controlplay a partir de 20, 30 mil habitantes, o que, um processo de expansão, isso acontece num segundo momento e chegou, enfim, um momento de se expandir para o interior do Brasil. Lá atrás, quando a gente fez um levantamento, nós tínhamos, dos mais de 5.600 municípios no Brasil, quase 5.600 municípios, nós não tínhamos presença física em 5.100 municípios, ou seja, muito município. E aí a gente realmente decidiu olhar para essa enorme oportunidade que o Brasil oferece. Só em Minas Gerais, eu tive recentemente com o governador Zema, só em Minas Gerais nós temos 853 municípios, só no estado de Minas Gerais. E nós estamos presentes em 116 municípios, ou seja, a maciça maioria dos municípios ainda não tem presença física dessas franquias. Então foi isso, esses novos formatos de microfranquia e de franquias digitais vieram exatamente para dar cobertura a um território vasto e amplo dentro do Brasil. Perfeito. E aí, dentro dessa expansão, como é que vocês equilibram a padronização do negócio? Porque daí você tem uma diversidade de formato, de tecnologia e de perfil de franqueado. Padrão em franquia é fundamental para que o consumidor possa, independente de onde ele esteja, se sentir dentro da mesma marca. E padrão em serviços também é muito importante. Você padronizar produto e distribuir produto, eu diria que é um pouco menos complicado do que padronizar serviço, porque o serviço está diretamente atrelado à atuação das pessoas. E a gente sabe o quanto pessoas são padronizáveis, mas o que eu falo muito, a questão é que a gente deve dar padrão de qualidade na entrega para o consumidor final. Então, padrão arquitetônico, padrão de produto, padrão de material didático é a parte mais fácil de se entregar. Sim. Mas o padrão de qualidade de ensino e da metodologia do CNA ou da Controlplay, essa é a parte que a gente exige muito da nossa equipe de suporte à rede, exige muito da nossa consultoria de campo, exige muito da área de treinamento e exige muito entendimento também do franqueado. Porque eu sempre falo assim, se você está numa sala com 30 franqueados, eu dou o exemplo do que é o padrão como eu entendo. Você está na sala com 30 franqueados e você dá o mesmo treinamento, talvez os 30 saiam com um pensamento similar, mas não exatamente igual. Perfeito. Da mesma forma, eu sempre faço a comparação naquele programa de Masterchef. Se você tem a mesma receita para 20 participantes, você vai ter 20 pratos muito semelhantes, mas diferentes, porque o chefe é quem vai dar o toque final em cima de uma receita pré-listada, pré-concebida, mesmo com os mesmos ingredientes. Eu aplico esse exemplo para o franchising.
Então, a gente vai ter 724 entregas muito semelhantes, mas também com o toque final do franqueado e com o toque final do professor em sala de aula. Esse para mim, é o grande segredo de a gente, como franqueador, entender que pode existir um pequeno desvio na entrega final, desde que ele seja para melhor, né? Para o consumidor final entender que aquele professor faz a diferença na vida dele, aquela franquia faz a diferença na vida dele, e vai além daquela entrega que nós, como franqueadores, preconizamos. Décio, dentro desse contexto, quais são os maiores desafios para a gestão da rede? Essa pergunta é muito boa, Márcio. Aliás, obrigado por tratar desse tema, porque desafio hoje de um franqueador, desafio de uma rede como a nossa, é o desafio. Eu vou tratar separar em dois pilares. O primeiro é o desafio que eu sempre chamo a atenção para qualquer franqueador, que é o desafio da aderência e do engajamento. Então, como que eu trato a aderência? A aderência é tudo aquilo que o franqueador, em cima do que a gente acabou de falar, é tudo aquilo que o franqueador tem como base para padronização do seu negócio, e isso nem sempre está num contrato de franquia, isso muitas vezes está em melhores práticas, em formas como você trata as suas normas, em formas como você trata o dia a dia desse padrão. E o padrão, a gente vai falar padrão de atendimento, padrão arquitetônico, Sim. padrão de layout, tem muitos padrões dentro de um sistema de franquia. Então, a aderência do franqueado ao padrão de uma franqueadora que nitidamente, com 50 anos de história, tem muito sucesso e sabe lidar com essa questão de... Os meus melhores franqueados falam para mim, Márcio, o seguinte: eu sempre pergunto assim, como é que você está tendo tanto sucesso? Como é que você está conseguindo extrapolar o plano de negócio? E a maioria das vezes a resposta é: eu estou fazendo exatamente aquilo que vocês nos passam para fazer. Uau. Eu estou fazendo exatamente aquilo que o franqueador pede que eu faça. Eu não estou inventando o jogo. E o segundo ponto é o engajamento. Engajamento de rede e engajamento de equipe franqueadora. A gente fala muito na questão de engajar a rede, mas eu falo também do outro lado do balcão. Quer dizer, você tem uma equipe da franqueadora engajada. Esse engajamento ele está alinhado, rede e franqueadora. Todo mundo sabe para onde vai a marca, dos desafios que tem que enfrentar. A comunicação na sua rede de franquias, ela é clara. Os pontos de contato com a sua rede, quando você lida com a rede de franquias, eles são em variados formatos, em variados canais, e esses pontos de contato estão fazendo com que os seus objetivos de franqueador cheguem com clareza para a tua rede. Porque o ponto de contato de um franqueador não pode ser só num encontro regional para cobrar o marketing regional e numa convenção. Você vai criar uma verdadeira panela de pressão, porque o franqueado quer ter acesso à alta gestão da rede. O franqueado quer ser ouvido. Então, é muito importante que esses pontos de engajamento aconteçam ao longo de uma jornada, sem um ponto final, e sim com renovações de votos, onde seus franqueados saiam cada vez mais motivados, e mais do que motivados, engajados para seguir novos ciclos. É sobre pessoas, né? Tem sobre pessoas. É sempre sobre gente. E aí a entrada do grupo em novas verticais, como a Control Play, mostra aí uma ampliação de escopo e atuação para além do ensino de idiomas. E o que motivou essa diversificação de estratégia e de diversificação de produto? Márcia, essa diversificação de oferta, ela se deu muito em função da mudança do negócio no pós-pandemia. E pós-pandemia pode parecer meio longe, mas faz muito pouco tempo, né? A gente está falando de 4 anos. Se a gente considerar que 2021 a gente ainda tinha pandemia, a gente ainda tinha fechamento de escolas, a gente ainda sofria muito por tudo que aconteceu em 2020, a gente está falando de uma mudança num ciclo muito curto, mas eu tenho sempre falado que o que a gente tem que enfrentar hoje em dia não são só as mudanças, mas entender que as mudanças estão cada vez mais velozes. Os ciclos estão cada vez mais curtos.
Então, as empresas precisam estar abertas a estar onde os clientes estão. Seja ela uma empresa de consultoria, seja ela uma empresa de educação, seja ela uma empresa de varejo, seja ela... Enfim, o cliente hoje não está mais somente no PDV. E eu vou te mostrar o porquê dessa mudança. Até a pandemia, até o início de 2020, nós tínhamos 100% dos nossos alunos dentro das nossas franquias, dentro da nossa rede de escolas. Nós temos uma escola própria, uma escola modelo, uma flagship aqui em São Paulo, mas eu sempre vou me referir à rede de franquias porque 99,9% do nosso negócio é voltado para o franqueado, para a rede de franquias. E para que esse empresário tenha sucesso. Esse é o nosso foco diariamente aqui na franqueadora. Uma vez que 100% dos nossos alunos estavam dentro dessas franquias até começo de 2020, depois de 2020 isso mudou. E mudou cada vez mais de uma forma rápida. Hoje, cerca de 20% desse total de base de alunos estão fora das franquias. Então, estão em outros canais. O cliente está cada vez mais multicanal. As empresas estão cada vez mais tendo que entender essa multicanalidade do cliente, se ele é digital, se ele é físico, se ele é fisital, se ele é físico e digital. E no nosso caso, se ele está dentro da franquia, se ele está no colégio, com os nossos programas bilíngue, porque nós também entregamos soluções de programas bilíngues para os colégios tornarem uma entrega bilíngue na ponta, ou se ele está no digital. Então hoje eu tenho 3 canais clássicos, o que antes era um único canal, que era franquia, hoje eu tenho franquia, colégio e digital. Então 20% dos meus alunos finais hoje estão fora das franquias. Com isso, e para que a gente não prejudique o próprio franqueado, entendendo que esse mercado é um mercado que está mudando, entendendo que esse é um mercado que vai crescer no digital, no colégio, vai crescer também na franquia? Vai crescer. Enquanto nós não estivermos... Falar um pouquinho sobre o meu setor, que tem muita gente com dúvidas sobre isso, eu acho que é importante explicar. Enquanto nós tivermos, e aqui não é crítica a nada nem a ninguém, mas enquanto nós tivermos governos com políticas de governo e não políticas de Estado, a gente não vai dar solução definitiva para vários dos problemas do nosso querido país. E aí eu entro com educação. Sim. Educação é o que realmente vai transformar o Brasil. Perfeito. Educação é o que realmente vai levar à ascensão de classes sociais com estabilidade. Né? Distribuição de renda ela é importante, a distribuição enfim, assistencialismo é importante, mas isso tem um prazo para que você... você precisa ter um começo, meio e fim para isso. Tem um ditado muito, muito, muito popular que diz: é mais importante do que entregar um peixe é ensinar a pescar. Exatamente. Então, nós precisamos de ter políticas de Estado para que a gente tenha durabilidade nas questões de saúde, de educação, nas questões importantes do país. Enquanto isso não acontecer, a gente não tem uma mudança relevante da população, da comunidade, das pessoas. E aí que entra o fator educação. E aí é que entra o negócio do ensino complementar no Brasil. O ensino complementar no Brasil extrapola muito o ensino do idioma, né? A gente fala de ensino profissionalizante, ensino do idioma, ensino de soft skills, ensino de programação, robótica, novas questões que estão surgindo com as mudanças tecnológicas. E com isso tudo, a gente tem um negócio que garante que é importante se aprender língua, é necessário se aprender um segundo, um terceiro idioma para que você seja uma pessoa competitiva no futuro, na sua profissão. Porque um idioma não é só aprender a falar uma língua. A questão cultural é muito importante. A questão do que você aprende além da língua é muito importante. E essas soluções que as pessoas estão colocando hoje em dia, tecnológicas, elas são importantes, mas são situacionais. Se eu vou para uma viagem para China e eu não falo
o mandarim, eu vou usar uma ferramenta tecnológica para me apoiar naquela viagem, para entender e para dialogar com as pessoas. Mas se eu for para a China, se eu precisar entrar numa empresa que tenha a língua chinesa, se eu preciso de uma situação de aprender por cultura, aprender porque vão me mudar, as soluções situacionais não vão te resolver. Então você realmente precisa do segundo idioma. E é muito difícil, voltando agora para o inglês, a gente deixar de lado que a língua mais falada no mundo e a língua mais importante no mundo dos negócios, da internet, da globalização, de tudo que a gente já viu e já falou, vai deixar de ser vai deixar de ser importante, ela vai passar a ser cada vez mais importante. E aí a gente se depara com um mercado que, ao invés de muita gente fala assim, o mercado de idiomas enxugou. Não, ele expandiu, ele cresceu. Cada vez mais as pessoas, cada vez mais pais e mães estão entendendo e tendo a consciência da necessidade de que seus filhos estudem o segundo idioma. Estão tendo o entendimento de que isso é importante e estão matriculando os filhos cada vez mais cedo nas escolas de idiomas. E não só nas escolas de idiomas, a gente tem, de fato, uma solução chegando, e já chegou no Brasil, que é a questão dos colégios que estão nascendo bilíngue ou se tornando bilíngue com ofertas do bilinguismo, né? da segunda língua. Então, pais e mães cada vez mais estão querendo que seus filhos aprendam cada vez mais cedo. Então, a oferta expandiu. Né? Há 15 anos, não precisa ir muito longe, as crianças começavam a aprender o segundo idioma com 9 anos de idade. Há 20 anos, com 9 anos de idade. Aí desceu para 7, aí desceu para 5. Hoje, o CNA começa a ensinar com 3 anos de idade. Uau. Eu brinco que daqui a pouco a gente vai fazer curso na barriga, para ensinar no pré-natal. Mas é normal, assim, as pessoas realmente estão percebendo a importância. Esse mercado é um mercado que cresce. Só que cresce multicanal. Cresce dentro das escolas de idiomas, cresce dentro dos colégios e cresce no digital. Então, as empresas precisam estar muito preparadas para entregar a qualidade independente de onde o cliente estiver. A tecnologia ela tem se mostrado cada vez mais decisiva na gestão de rede de franquias. E como soluções como o CNA Conecta e o uso da inteligência artificial no atendimento dos franqueados tem contribuído para escalar com eficiência e consistência? Mas tecnologia é muito, muito, muito importante. Tecnologia não só a área, mas é para onde a maioria das empresas estão colocando recursos, né? Para poder fazer desde a captação de um dado, que vai se transformar. Dados consistentes são importantíssimos para uma empresa, né? Então, um dado consistente vai te gerar uma informação importante, que vai te gerar estratégia relevante para você poder ter uma execução condizente com aquilo que você desejaria. Então, dentro dessa cadeia, a tecnologia é fundamental. Nós estamos cada vez mais investindo em tecnologia. Nós fizemos uma aquisição de uma empresa de tecnologia na Controlplay. O nosso não é só um slogan, é o que a gente acredita mesmo. Controlplay, nós damos cursos de programação robótica, inteligência artificial, ciência de dados, para que as crianças e os jovens aprendam a dominar a tecnologia e não serem dominados por ela. Hoje em dia, uma das grandes preocupações dos pais é como lidar com as crianças, com os adolescentes, diante do uso quase que indiscriminado de tela, né? Sim. Tem até a principal série hoje assistida na Netflix, né, enfim, nos streamings, se chama Adolescência, que trata desse tema. Que trata do tema de que, na minha infância, a minha mãe ficava tranquila quando eu estava dentro de casa. Ele não está na rua, não está brincando na rua, não está correndo o risco de ser atropelado, sei lá o que ela pensava. Hoje em dia, a gente acha que as crianças e adolescentes estão seguros estando num quarto, mas a própria série trata disso. Então, fazer com que essas
essas crianças e esses adolescentes aprendam a dominar a tecnologia de forma saudável e produtiva é muito importante. Enquanto a empresa, nós também temos que utilizar a tecnologia em favor do negócio e do nosso franqueado. O CNA Conecta nada mais é do que uma inovação que nós criamos de conectar todas as escolas digitalmente e poder, eu vou falar um pouco da fórmula da Coca-Cola aqui, mas poder, enfim, atender o aluno, esteja ele onde ele estiver. Esteja ele dentro de uma franquia física ou numa franquia digital ou até num lugar onde nós não temos franquia. E o sistema que nós criamos, o CNA Conecta, proporciona ao meu franqueado hoje a não perder alunos por não formação de turmas. E aí esse franqueado vai poder atender mais esse aluno, independente se ele pode ou não atender fisicamente. Que ótimo. E aí a gente fala de inteligência artificial. E a gente quer saber o seguinte: como é que vocês estão utilizando a inteligência artificial no suporte à rede, no suporte aos franqueados? Nós estamos usando, inicialmente hoje, nós estamos usando a inteligência artificial na produção dos nossos materiais didáticos. Uhum. Então, hoje, além da inteligência dos nossos especialistas e da área editorial, nós estamos utilizando a inteligência artificial na produção desses materiais para que eles possam ser cada vez melhores. E também estamos usando inteligência artificial no suporte à rede e no suporte ao aluno. Então, na criação de tutores com AI, né, a gente acha que o nosso aluno vai poder aprender e mais do que aprender, ele vai poder ter uma agilidade ainda maior no seu atendimento do seu plantão de professores online. Nós temos um plantão da franqueadora e das escolas com professores online. Então, se o nosso aluno hoje tem uma dúvida, ele não está na escola, o aprendizado ele é 24/7. Ele pode entrar no nosso portal, ele pode acessar os nossos professores online, e o nosso tutor AI que vem aí, ele está exatamente voltado para essa agilidade e um atendimento ao nosso aluno. E também na agilidade e o atendimento ao franqueado. A gente acabou de mudar de plataforma, a gente hoje está numa plataforma renovada, com utilização de inteligência artificial, e vem muito mais por aí, né? Exatamente hoje, a gente está embarcando 3 executivos para o outro lado do mundo para fechar algumas parcerias importantes e trazer novidades para a rede. Nossa, então vem novidades por aí, tem que Bastante. fazer um novo podcast depois, né? Vamos fazer. Ô Décio, e no ensino de idioma, muita coisa vai para além da tecnologia, né? E como o CNA+, se mantém assim atualizado em metodologia, em tendência, para garantir essa diferenciação, assim, tanto para o aluno quanto para o franqueado? Tendência, para se manter atualizado, você precisa manter a tua cabeça, primeiro, muito aberta e o coração muito humilde. O empresário, o franqueador, ou o franqueado, o líder que acha que sabe tudo, é o primeiro que vai tomar um tombo. Porque, eu falei, eu realmente acredito nisso. Não só falo, eu realmente acredito nisso. Mudança, ela é imperativa e cada vez mais rápido, os ciclos vão se fechando de forma mais curta. Os ciclos se tornam mais curtos e o aprendizado, aquilo que você aprendeu há muito pouco tempo atrás, pode não ter validade hoje. O curso de tecnologia que eu fiz quando eu era mais jovem não tem validade quase nenhuma hoje. As tecnologias se transformam, né? E a gente tem que acompanhar. Então, se manter atualizado faz parte também de uma questão de se manter num patamar de humildade que as coisas hoje em dia mudam muito rápido. E a gente está sempre participando de congressos, não só na BF, né? A BF tem muito conteúdo relevante, mas também com parcerias como a própria Bittencourt. Tem toda uma área de transferência de know-how para os seus clientes, que participa de congressos no mundo inteiro, que participa de convenções no mundo inteiro, no Brasil e fora do Brasil. Isso é fundamental. E usando inteligência artificial para nos apoiar também nisso, na busca por inovação, mas inovação não é só
A inovação não está ligada só à tecnologia. A inovação pode estar ligada a pequenos gestos. A inovação só vai fazer valer a pena se o teu cliente perceber que ele passou por um momento de uau, isso aqui que essa marca fez por mim é muito legal. A inovação pode ser numa mudança de comportamento, você começar a chamar os seus alunos, os seus franqueados, com respeito, com humildade pelo nome. Inovação não é só voltada à tecnologia, está nos pequenos gestos do teu dia a dia. Perfeito. E aí o CNA+. Então o CNA+, foi premiado em todas as 7 edições do Top 25 do franchising brasileiro, um feito alcançado apenas por mais uma marca. E qual tem sido o impacto desse reconhecimento, tanto para a franqueadora quanto para o franqueado? Olha, Márcia, eu falo sempre da importância e o quanto é importante a gente, mesmo tendo recebido em todas as edições do Top 25, do selo de excelência da BF, enfim, premiação é muito bom, massageia o ego, mas é preciso manter a humildade, de que a premiação, ela retrata algo que aconteceu dali para trás. E é importante a gente já estar olhando o dia seguinte. O empresário, o franqueador, o franqueado, a marca, ela já precisa estar olhando em 2026, em 2027. Para a gente é muito orgulho que a gente é uma das únicas 2 marcas do franchising a ter todas as premiações da Bittencourt. Nós realmente nos sentimos extremamente honrados e orgulhosos disso. Mas a gente não pode sentar em cima do sucesso, a gente tem que olhar para isso como uma conquista e olhar para isso como um sintoma. Eu falo que troféu é sintoma. Sintoma de que alguma coisa está dando certo ou não. Se um dia eu não for merecedor de uma chancela como essa, eu vou ter que avaliar com muito profissionalismo e entender o que é que aconteceu. Então a gente tem que estar sempre preparado para receber e para não receber. E ao não receber, entender. Mas óbvio que receber é muito bom, receber a premiação é importante, é bom, e a gente fica muito feliz e honrado de estar entre as 2 marcas que recebeu todos os anos. Muito incrível, parabéns. Eu agradeço a todos. E aí, Décio, assim, nos nossos projetos e até nos nossos eventos, a gente tem observado, assim, muita tendência como ensino personalizado, desenvolvimento de habilidades, gamificação, essa inserção forte de tecnologia. E como é que você enxerga esse movimento e os principais desafios que esse segmento de educação enfrenta aqui no Brasil e até mesmo no mundo? A educação está em plena transformação, rápida, e eu acho que está no meio, a gente está vivendo o meio dela, o miolo dela. E muitas vezes quando a gente está no meio do furacão, a gente não entende muito bem. A gente vai para um congresso, a gente viaja o mundo todo, a gente vê a tendência, quando aplica a tendência já está numa outra tendência. É mais ou menos como a Apple faz a gente se sentir ao trocar de celular, né? Você troca e daqui a X meses já vem um outro, e já vem outro, e já vem outro. As empresas têm o desafio de calibrar investimento em inovação, mas em calibrar investimento em inovação que faça a diferença para o aluno, que faça a diferença no aprendizado real daquele que está confiando a educação na sua marca. Em meio a isso tudo, tem muita coisa que realmente é um pouco de espuma e que não agrega no aprendizado. A gente não pode desmerecer tudo que foi feito até agora em educação, mas a gente também não pode achar que a evolução tecnológica não pode contribuir para o modelo tradicional. Então eu acho que o desafio das empresas é exatamente esse, casar as virtudes do passado com os desafios do futuro. E ao casar os desafios com a tradição, fazer uma entrega relevante para quem está confiando na tua marca. Fazer uma entrega que não seja só espuma. Desculpa eu tratar o assunto assim, mas tem muita solução. Solução de aprendizado, solução de educação, que você vai deixar o seu aluno mais perdido
do que outra coisa. Então, a nossa preocupação é, em cima do tradicional, com o que já funciona, que a gente sabe que funciona, agregar tecnologia, agregar inovação para que o aluno final ou o franqueado, né, no suporte à rede, tenha um ganho de percepção de aprendizado. Isso é o mais importante. Muito bom, perfeito. E aí o CNA, você contou um pouquinho no começo da entrevista, tem se posicionado como um hub de educação. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas novas frentes e como é que vocês pretendem explorar isso nos próximos anos. A gente pretende, em cima dessa mudança de comportamento do consumidor, e a marca tem que estar muito antenada com a mudança de comportamento do cliente final. Porque a rede de franquias precisa estar onde o consumidor final está. Perfeito. Se a gente não levar a rede para onde o consumidor estiver, a gente vai ter sérios problemas. Então, a primeira coisa é a gente não dormir em cima do sucesso do passado. A segunda é estar atento a essas mudanças de mercado. E como o consumidor hoje está multicanal, como a gente já falou, ele tá no digital, ele está no colégio, ele está na franquia, nós pensamos exatamente em criar o hub educacional, porque se esse cliente está em multicanais, há uma oportunidade para que a gente leve mais clientes e outros clientes para o ponto físico. E ao termos outras marcas, e no caso a Controplay é a segunda marca, né? A primeira é o CNA Idiomas, em ordem cronológica, lógico, não de importância, mas a Controplay vem para que a gente possa aproveitar dos milhares e milhares de alunos que nós temos em idade escolar, quais deles também querem fazer programação robótica e aprender tecnologia dentro de um mesmo local. Porque também os pais buscam algo que é muito importante, que é deixar o seu filho, confiar a entrega da educação do filho num ambiente em que ele possa ficar com menos transições de idas e vindas, trânsito, enfim, a gente sabe disso. E a nossa ideia é de complementar esse hub educacional hoje com idiomas, programação, robótica e tecnologia, com outros negócios que estão por vir. Então, a gente vai colocar outras marcas, outros negócios, outras ofertas, para que a gente possa expandir para o franqueado a oferta e para o mercado, para esses pais, para esses alunos, também poderem se sentir bastante confiantes de que a entrega numa marca de 52 anos, num negócio de 52 anos que tem tradição e que, enfim, mais do que tradição, tem mais de 1 milhão de alunos formados no Brasil. Então eu posso também, atrelado a essa marca, as outras marcas do grupo entregarem a mesma qualidade. Perfeito, aí vai criando a perenidade, né, do isso. Relacionamento, a permanência deles com vocês. É isso. Muito bem. E aí, que aprendizados, assim, o CNA+, tirou dessas transformações que aconteceram aqui no mercado? E como é que influencia hoje essas decisões mais estratégicas da rede? A decisão mais importante do grupo CNA+, para as marcas CNA Idiomas e para Controplay, e para outras, é o aprendizado que nós tivemos, que nós temos que estar onde o nosso cliente está. O aprendizado mais recente que nós tivemos é nós temos que entender que o cliente hoje é multicanal, ele não é mais monocanal. Ele não está mais hoje só no ponto de venda físico, ele está em outras frentes. Que o mercado está mudando com a chegada dos colégios com ofertas bilíngues e que nós criamos nossa solução para que colégios que queiram ter ofertas bilíngues possam ter uma solução CNA dentro dos colégios. Só nessa modalidade a gente está falando de mais de 20 mil alunos. Uau. Só nessa modalidade. Então, o CNA hoje tem mais de 20 mil alunos dentro de colégios parceiros com a metodologia CNA. O que há pouquíssimo tempo atrás não tinha. E essa linha só cresce. Essa linha cresce muito. A linha do digital, não preciso nem perguntar, continua crescendo muito. E a linha do físico, da entrega nas franquias, também continua com bastante sucesso. Então, o principal aprendizado para a gente é estar onde o cliente está. Eu acho que esse é o segredo de qualquer empresa num mundo de transformação
rápida como nós estamos vivendo. Muito bom, Décio. Foi excelente, excelente. Assim, muito obrigada. Acho que foi uma entrevista super rica, inspiradora, de muito aprendizado. Então, eu quero agradecer por você compartilhar com a gente toda a trajetória do CNA+, da sua trajetória e principalmente todos os pilares que estão fazendo a CNA essa potência para agora e para futuro, né? Porque o que você falou eu achei muito relevante, né? O que nos trouxe aqui não necessariamente mais vai nos levar para frente. Então, que bom, que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente no Bittencourtcast. Obrigado a você, Márcia, ao Bittencourtcast, a todo mundo da Bittencourt. Sou admirador de vocês, amigo, né? Da Cláudia, da Liana, já falei isso. Enfim, um beijo para todo mundo e que a gente possa continuar fazendo a diferença para empresas e pessoas no Brasil que precisa de tanta educação e de tanto investimento para que a gente chegue onde a gente quer que as nossas próximas gerações estejam. É isso. Obrigado. Parabéns por contribuir com essa evolução. Muito obrigado. E para você que nos ouve, a 8ª edição do Top 25 do Franchising Brasileiro está chegando. É a sua chance de destacar sua franquia entre as maiores referências do setor. Então, para maiores informações, você acessa o beconnected.com.br, descobre lá tudo a respeito dessa premiação e como é que você pode participar e trazer as histórias de todo o franchising brasileiro e valorizar tudo que impacta e transforma o franchising. Então, a gente vê vocês no próximo episódio do Bittencourtcast. Até lá!